Muito bem, pessoal. Estamos no 21 dia dos 100 dias. E a cada vez que nós damos um passo, tiramos nosso tempo de oração, o Senhor Deus continua trabalhando a nosso favor. Não é uma ordem a partir de nós, mas é uma atitude diferenciada. Bom, na palavra do dia 21 hoje, é Provérbio 16:3, diz assim: confia o Senhor as tuas obras e teus planos serão estabelecidos. Bom, desculpa. Um garoto perguntou para um filósofo: como eu posso saber que a coisa certa a fazer? E aí, então, o doutor respondeu para ele: se você me falar qual é o seu objetivo, poderei falar com você a coisa certa a se fazer. Mas quando nós olhamos para Salomão, Provérbios 21:5, ele fala o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura. Né? Então, se você quer saber um pouco da questão do futuro, olha aquilo que você tem planejado e permanecido nesse plano. Bom, precisamos de planejar para estabelecer uma assertividade. Olha só. Então, em Provérbios 16:3, o Salomão deixa bem claro: confia o Senhor as tuas obras. Quando você planeja, apresenta ao Senhor, você faz um apanhado da sua prática, a dia, o que você tem feito para você não ficar de fora, sabe? Não é uma questão de ameaça, é uma questão de você ter consciência do que você está fazendo. Então, nós temos os nossos alvos, é que indica onde nós queremos chegar. Então, nós temos que ser o quê? Nós temos que ser claros, os alvos alcançáveis, tá certo? Grandes e nobres. A palavra de Deus nos conduz nessa fala. E se nós temos essa pegada, é importante. Então, anota com clareza o seu plano. Deixa bem claro que esse plano, né, essa pretensão sua, ela é alcançável. Faz planejamentos com estratégias curtas, em tempo curto, para que cada pequeno passo você acerta os pequenos alvos e vai conseguir realizar os grandes sonhos. Então, quando colocar em oração, lembra, você tem um alvo dentro desses 6 dias, desses 100 dias, você tem um alvo depois, e assim vai, passo a passo. Mantém de olho no alvo, para que você possa acertar, certo? Com excelência. Então, sempre procura fixar-se na meta que você tem no coração. Rega com oração, caminha na direção sem medo de errar. Então, queridos, eu queria falar uma coisa com relação ao Paul Show, que ele falou e escreveu assim,
A responsabilidade número 1, não é, de um visionário é de estabelecer alvos. Então, estabeleça seus alvos curtos, assertivos, alcançáveis, e aí você vai ver com seus olhos o resultado. Juntando todos os pequenos passos, chegará numa grande realização. Então não tenha medo de planejar. Mas fechando aqui, eu quero alertar os irmãos, você que vai estar orando agora. Você lembra o tanto que você era corajoso alguns anos atrás? Audacioso. Agora você tem o batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo de fogo. E você consegue perceber quando você entra na zona do medo, aí você não é mais a mesma pessoa, mas aí você criou uma crença nesse tempo que já passou o seu vigor, já passou coragem, já passou tudo. Agora isso deixa para quem está chegando. São palavras de pessoas que aceitam a derrota. Então, se você estiver orando para acontecer algo novo, para destravar, para acontecer um rompimento na sua vida, lembra que esse tipo de pensamento tem que ser apagado da sua memória. Você tem que agora fazer o que você pode fazer agora e dar um passo de credibilidade. Lembrando que nós somos capazes de mudar a história dentro daquela estrutura humana, dentro do nosso limite. Mas quando nós oramos, nós queremos que Deus nos leve, né, acima do limite que nós podemos ir como pessoas comuns. Então a oração nos leva a um nível inesperado. Não sei o que você está pedindo, se é uma cura, se é uma porta aberta, uma negociação, uma compra, uma venda, né? Se você está pedindo para alguém ou para o seu ministério, mas lembra de uma coisa, peça com autoridade, com determinação. Quando você faz um plano, você luta por ele. E para fechar, o que é lutar? Lutar por aquilo que eu acredito. Se você não acredita, mas ora por uma coisa que você não acredita, a frustração está batendo a porta. Aquilo que você tem mais medo vai chegar diante de você. Então, da mesma forma que aquilo que você tem medo pode te alcançar, aquilo que você usa de coragem também vai te alcançar. Então escolhe ficar na zona do medo ou então ser audácio, dar um passo de credibilidade e assertivo e fazer com que você veja e fale assim, valeu a pena esses 100 dias de oração. E eu quero continuar orando nesse mesmo ritmo, porque grandes coisas o Senhor fará. Amém? Deus abençoe você grandemente, sua casa, sua família, mas faça isso. Hoje, quando for orar, lembra de uma coisa. Coloque diante do Senhor o seu plano. Porque então, querido, se você confia no Senhor, as suas obras, o seu plano, com certeza os teus planos vão acontecer, serão o quê? Estabelecidos. Então, já deu certo em nome de Jesus. Toma posse aí e agora entre em oração para que Deus possa te abençoar grandemente. Tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo, meus queridos. Tá? Deus abençoe.